Olá, professor, tudo bem? Eu sou a Alessandra e vou estar gravando um trabalho referente à logística e gestão da cadeia de suprimentos 2. O tema de hoje é tecnologia na gestão da cadeia de suprimentos. Então, a primeira pergunta que o professor nos pediu para responder foi: qual a tendência da tecnologia da informação na gestão da cadeia de suprimentos? Bom, o que a gente pode falar, né, referente a esse tema? Até coloquei ali tendência altíssima, né? E aí coloquei a imagenzinha, né? O homenzinho mirando e só subindo, né? O que acontece? Hoje, visto a quantidade de produtos que a gente geralmente tem nas empresas, visto a necessidade dos nossos clientes, visto, né, os processos de gestão de alta performance, né, que foi mencionado nos vídeos que eram para a gente assistir, não tem como você fazer isso na mão, né? Até coloquei aqui muitos produtos existentes, dificuldade de controlar na mão. Não tem como você fazer isso sem você ter um MRP, sem você ter um ERP. Então, a tecnologia, ela passou a ser uma necessidade, né? Ela é uma necessidade para a gente poder controlar os nossos estoques, ela é uma necessidade para a gente atender o nosso cliente de maneira eficiente, né? Porque imagina se todos os programadores, né, que a gente sabe que existem diversos nas empresas, quanto maior a empresa, maior a gama de produtos, mais controladores a gente tem, controlassem tudo na mão, iria virar uma bagunça, né? Se ninguém soubesse como é feito esse controle, cada um controlasse da sua maneira, não fosse feito de maneira padronizada. Então, a tendência, né, dessa tecnologia, da tecnologia nas empresas e da tecnologia de informação nessa gestão de toda a cadeia de suprimentos, ela é altíssima, tá? Posso dizer com propriedade isso. A segunda pergunta é: qual é o impacto da tecnologia na gestão dos processos das empresas? Então, pois bem, só tem impactos positivos, né, desse uso sábio da tecnologia. Um dos impactos é a redução de estoques, né? Até coloquei ali, a gente tem softwares, né, que eles podem dar o ponto de pedido, né, conforme a gente realiza os parâmetros, né? Parâmetro de lead time, parâmetro, como funciona esse cliente, estoque de segurança, enfim, a gente seta esses parâmetros e ele nos dá o ponto de pedido de maneira precisa e ele nos alerta, né? Quando que é o momento de comprar, às vezes coloca até de maneira automática ou solta um aviso e os programadores colocam isso, né? Dessa maneira, então você não precisa ter um estoque enorme, porque você tem conhecimento do teu processo e tem um meio para controlar ele, né, através desses softwares. Além disso, a gente tem inventários mais precisos, né? Via WMS é um exemplo, né? A gente está sempre controlando o que sai, o que entra, o que chega, o que a gente está utilizando, né? Muitas empresas fazem o controle de inventário até por QR Code, às vezes por drones. Então, assim, acaba sendo muito melhor e mais eficiente, né? O inventário preciso é muito importante para a empresa. Além disso, os custos são conhecidos. É muito fácil você fazer uma integração dos setores via ERP, como, por exemplo, o setor de compra com o setor da engenharia, que precisa de um material. Você consegue ver os custos, você consegue calcular quanto que está saindo o seu produto em cada etapa, né? Quanto que cada peça, cada matéria-prima custa, né? No caso de automotivas, mas eu falo peças, né? Porque a gente está acostumado com automotiva, eu pelo menos. Mas, por exemplo, no caso da Mondelez também, que é uma alimentícia, ou no caso do Boticário, né, você tem os custos conhecidos de todos os seus produtos, todas as suas matérias-primas. Então, isso facilita bastante. Além disso, você tem uma flexibilidade muito grande, principalmente, né, em relação às mudanças externas, porque às vezes o teu cliente muda um pedido, você, né, imagina se fosse tudo na mão, você não sabe se você vai conseguir atender, se você não vai, o que vai acontecer. E quando você tem isso tudo via sistema, né, via essa tecnologia te ajudando, você consegue fazer isso. Além disso, né, com todos esses benefícios, você consegue muitas vezes reduzir o teu custo, né, do teu produto para o teu cliente, ser mais competitivo, né, e você assegura que você vai estar entregando no prazo, sem atrasos, você consegue fazer uma gestão realmente mais eficiente e com isso você tem uma carteira de clientes seguras, né? Você não perde clientes. E isso é muito importante, né? Enxergar o que o teu cliente quer, o que o teu cliente precisa.
trabalhar em prol dessa satisfação do teu cliente, né, que diz muito sobre a empresa. E com isso você tem margem de lucros maiores, tá? Então, essa foi a minha análise referente às perguntas. É isso, professor. Muito obrigada e até logo.